Bom, continuando as nossas aulas de história, hoje nós vamos falar sobre a República Oligárquica, a sequência das nossas aulas de história, que na última teve o Segundo Reinado, e agora nós vamos falar sobre a República Oligárquica. Foi um período de governo do Brasil que durou de 1889, desde a proclamação da República, até 1930. Pode ser chamada de República Velha ou de República Oligárquica, tá bom? Qual é o contexto disso aqui? Acabou de ter uma estabilidade política muito boa no governo do Dom Pedro II, e aí começa a República Oligárquica. Oligárquica vem de oligarquia, que vem de poder para poucos. Poucos, garquia para poder. Vamos lá. Esse poder para poucos, ele basicamente ficou concentrado no Sudeste. E era um governo de múltiplas alianças. Eram os governos de múltiplas alianças. Por quê? Porque os governantes de São Paulo, ou então de Minas, ou então do Rio Grande do Sul, ou então do Paraná, cada governante tinha um monte de alianças entre seus partidos e entre os estados, para ficar mais fácil de controlar a política. E aí avança o coronelismo. A gente já falou dos coronéis na aula sobre o período regencial, mas o coronelismo ele aumenta nessa época. Aqui tem algumas características do coronelismo e dos coronéis, principalmente na política, porque eles eram muito influentes politicamente falando. Então aqui a gente fala sobre o voto aberto, porque naquela época não tinha aquele voto secreto, que você vota lá na urna, ou então escreve na urna e fala o seu voto. Não, naquela época você falava o seu voto. Então nessa época, quando começou assim os votos livres para o povo, quando começou os votos para os votos abertos, esse voto aberto ele era muitas vezes comprado pelo voto de cabresto, por exemplo. O coronel com a família que passa necessidade alimentar, por exemplo, ele ia lá, oferecia um boi para a família inteira e elas votavam nele. Basicamente isso, voto de cabresto. E todo coronel tinha o seu curral eleitoral, que é justamente para se adequar ao nome. Esse curral eleitoral era uma quantidade de pessoas que votavam sempre nele, que eram as pessoas pagas, ou então que não pagavam, que recebiam benefícios, ou então que eram ameaçados pelos senhores desses coronéis. Então, os coronéis eles controlavam a economia. E claro, para ser um coronel precisava de muito dinheiro. Bom, agora vou entrar na parte principal da República Oligárquica, que você tem que saber para a prova. A política café com leite. O que era a política café com leite? Até meio estranho, mas faz sentido, porque café de São Paulo, leite de Minas Gerais. São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais, com leite, queijo e derivados, eram as duas potências econômicas do Brasil. E aí elas resolveram fazer uma aliança para governar o Brasil. Então, desde 1900 até 1930, só os paulistas e os mineiros governavam. E era sempre com um intervalo, um paulista, um mineiro. Um paulista, um mineiro. O presidente paulista indicava um presidente mineiro, que indicava um presidente paulista e assim sucessivamente. Era um estilo de governo que sempre favorecia São Paulo e Minas, e o resto do país ficava a ver navios, ficava sem fazer nada, não tinha o que fazer. Prudente de Moraes, saindo um pouco desse assunto, Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil do Brasil. Antes dele foram todos militares, como o Marechal Deodoro da Fonseca, só para citar um exemplo. Bom, isso aqui é só uma informação para você saber. O café é a base da economia, não esqueça isso, pelo amor de Deus. Café é a base da economia durante todo o século XX. O século XX brasileiro foi só a base do café. O café é a produção. Os imigrantes vêm para produzir café. Os grandes mestres e os senhores do café, barões do café, são os que mais lucram no país. Então, o café é a base da economia no século XX. Aí vai passando os governos e a inflação dominou o país. Então a inflação aumentou demais. O povo não conseguia mais comprar e vender muito bem, porque a inflação estava desfavorecendo a todos. E aí ocorrem algumas revoltas. A revolta da vacina, ela não é tão importante para a prova, mas você pode saber. A revolta da vacina foi quando teve surto de malária e de febre amarela de cólera também.
no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro era uma cidade que no século XIX, quando a família real veio para cá, era uma cidade muito desenvolvida, mas essa cidade desenvolvida superlotou. Tinha muita gente habitando lá, a população aumentou demais. Então essa população ela começou a tipo se espremer, literalmente, não tinha espaço para as pessoas. Então teve a revolta da vacina, por quê? Porque quando teve esses surtos de malária, febre amarela, cólera, nossa, gaguejei, a cólera, então o governo brasileiro tinha que arrumar um jeito de frear essas manifestações de doenças. E aí o que aconteceu? O governo brasileiro enviou militares com umas agulhas, com umas seringas desse tamanho para vacinar as pessoas. Só que as pessoas não era como agora, por exemplo, que tinha toda a campanha de vacinação e você sabia os benefícios da vacina. Era sempre, agora é sempre você vai se vacinar. Agora não, nesse período aqui, no comecinho do século XX, as pessoas não sabiam os benefícios da vacina. Então, por exemplo, entravam do nada na tua casa um militar com uma agulha, com uma seringa desse tamanho, com uma vacina e te vacinava. À força, as pessoas se sentiram mal, as pessoas se sentiram com a privacidade violada. Então ocorreu a revolta da vacina no Rio de Janeiro, onde muitas pessoas protestavam contra o governo, contra essa violação de privacidade. Essa foi a revolta da vacina, só isso que você precisa saber. Bom, revolta da chibata. Qual foi a revolta da chibata? Bom, foi quando marujos cariocas, marujos da Marinha brasileira, os marujos cariocas, eles estavam revoltados com o tratamento que eles recebiam, com, por exemplo, as punições muito fortes e muito árduas que eles recebiam, abuso de poder dos seus superiores, e aí eles raptaram um navio, foram para fora do Rio de Janeiro, um pouco isolado, e ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro com um navio de guerra. Bom, basicamente o governo brasileiro ficou em choque, literalmente em choque, e aí acabou que os marujos, eles queriam que a repressão parasse, porque mataram muitos marujos nessa revolta, e aí aconteceu um acordo. O governo brasileiro, o governo brasileiro ele falou assim, tudo bem, vocês não vão bombardear o Rio de Janeiro, vocês vão ter as condições de trabalho melhoradas, vocês voltam e a gente fica tranquilo. Eles voltaram, não bombardearam o Rio de Janeiro, só que as condições de trabalho até pioraram. Os marujos reclamaram mais ainda. E aí acabou que os marujos não se deram bem e o governo brasileiro privou eles de um serviço bem feito, né? Bom, anos 20. Nos anos 20, a República Oligárquica começa a ruir. Por quê? Porque com a inflação muito alta e com muitas revoltas por causa dessa política aqui, a café com leite, a República Oligárquica começou a cair e muitas pessoas, a ruir, né? E muitas pessoas começaram a pensar em uma nova forma de governo. Aí surge o tenentismo, outra revolta. A revolta dos tenentes, muitas revoltas separadas. Os tenentes, que não é assim um alto cargo no exército, é um cargo mais baixo, os tenentes eles se revoltaram contra o que estava acontecendo no Brasil, um controle, uma centralização do poder no Sudeste com São Paulo e Minas Gerais. E aí esses tenentes eles são expulsos do exército brasileiro e vão ao Sul, onde começa a Coluna Prestes. A Coluna Prestes foi uma marcha do Sul até São Paulo, levando pessoas que eram contra a política café com leite, contra a República Oligárquica, e que ajuntou muitas pessoas. Lá ocorreu uma batalha entre os soldados de São Paulo e Minas Gerais e os soldados do Rio Grande do Sul. Quem ganhou foi São Paulo, eles voltaram ao Sul. Bom, basicamente isso aconteceu na Coluna Prestes. Aí ocorre a Revolução de 1930. Isso você tem que saber. Vamos lá. Washington Luiz rompe o café com leite. Quem era Washington Luiz? Ele era um da linhagem café com leite da República Oligárquica. Então ele era paulista. O Washington Luiz, logicamente, ele tinha que indicar um próximo presidente. Então, seguindo a República Oligárquica, seguindo a política café com leite, ele ia indicar um político de Minas Gerais e ia continuar esse ciclo. Só que o Washington Luiz,
ele indicou o Júlio Prestes, que também era paulista. Então aí ocorreu muitos conflitos, porque ele não podia indicar um outro paulista. Isso ia romper acordo com Minas Gerais. Então aí ocorrem as eleições, com o Júlio Prestes, o indicado do Washington Luiz, o indicado da República Oligárquica, e com o Getúlio Vargas, que aparece aqui. Getúlio Vargas, um gaúcho, ele veio junto com a coluna Prestes e ele emergiu como um candidato do povo, entre aspas, do povo. Então, ele tem uma eleição em 1930 com o Júlio Prestes contra o Getúlio Vargas. Júlio Prestes, o odiado por muitos, Júlio Prestes, o que acabou com a República Oligárquica, entre aspas, né, que acabou, foi o Washington Luiz, e contra o Getúlio Vargas, que era de um movimento popular, que era apoiado. Só que quem ganhou a eleição foi o Júlio Prestes. Júlio Prestes vence em 1930, assume. Assim que ele assume, Getúlio Vargas pensa, não consegui nas eleições, vou conseguir a força. Em 1930, ocorre um golpe militar na República Oligárquica Brasileira. Então, finda a República Oligárquica. Não tem mais República Oligárquica. O Getúlio Vargas assume o Brasil e aí finda esse período da República Velha. Começa a nova República com a Era Vargas, que vai ficar para um próximo vídeo. Então é isso aí. Você tira seu print, eu vou sair. Bons estudos.